Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante. Hoje eu tô aqui pra mostrar as melhores leituras do ano de 2019. Não fiz um top 5, top 10, porque eu não sirvo pra colocar as coisas em ordem de preferência. Então, pra não diminuir nenhum desses livros, vou mostrar aqui eles na mesma categoria, no mesmo nível. Todos foram leituras muito boas e surpreendentes no ano passado. E é isso. Eu acho que tem 7 livros, então pode ser considerado um top 7, mas nenhum deles está em ordem de preferência. Então vamos começar. Uma Casa no Fundo de um Lago foi o primeiro contato que eu tive com o autor, Josh Malerman. Queria ter lido Caixa de Pássaros, mas acabou que eu assisti o filme, então eu não vou ler o livro tão cedo. E foi uma leitura que me envolveu muito. As cenas de exploração dentro da casa foram muito envolventes e o final me deixou muito confusa e me deixou pensando nesse livro por bastante tempo, mas eu acabei assim, chegando a algum lugar. E aqui a gente tem dois jovens que estão nas suas férias de verão e eles resolvem explorar esse lago e eles começam um relacionamento, só que esse relacionamento não tira o foco da história em nenhum momento, como em outra história que eu vou mostrar. Não vou, vai estar no vídeo de piores, já estou misturando os vídeos. E esse romance não toma o foco da história, o que eu achei muito bom, porque eu odeio quando o autor se perde e aí o casal vira o foco. E as cenas de exploração da casa me deram alguns arrepios. Quando eles iam embora e deixavam pra continuar a exploração no outro dia, dava vontade de puxar eles de volta e falar: continua, eu ainda não vi tudo, eu quero saber o que tem mais nessa casa. E foi uma leitura muito surpreendente. É um livro pequenininho, mas que traz bastante história. Um livro que entrou pros favoritos do ano, Adrenalina Sombria. Esse livro me envolveu muito mais do que todos esses outros que estão aqui. Primeiro porque ele se passa em Brasília, então ficou muito mais fácil de me conectar com as personagens e imaginar os lugares. Então eu mergulhava na história e quando eu parava de ler eu ficava tipo, onde é que eu tô? Sabe aquele meme? Então, eu ficava bem assim. E tem na verdade não é bem de terror, pra mim foi mais um suspense, só que mistura muitos elementos aqui que fizeram a história ficar completa. Isso foi um trovão, eu não sei se deu pra ouvir daí. Então aqui na noite de 31 de outubro, um grupo de 5 amigas resolve usar um tabuleiro Ouija e quando elas vão pra casa, uma delas encontra a mãe morta no banheiro e na outra noite de 31 de outubro elas fazem isso de novo e essa mesma menina acaba entrando em coma e elas acabam liberando uma coisa muito mais poderosa do que elas queriam e acho que até do que elas imaginavam ser possível. Sem contar que depois disso, cada uma delas ganha um poder. Então, uma tem o poder de ler a mente, a outra pode ver o futuro das outras pessoas, outra pode... acho que ela vê o que está acontecendo através da mente das outras pessoas. Não entendi muito bem como é que é isso. Outra pode levitar os objetos. Então, assim, tem uns elementos mágicos e sobrenaturais, mas tem também a parte jovem de ir pra escola e de sair com as amigas. Então, foi uma leitura muito boa e o final foi maravilhoso e com certeza fez ele garantir um lugar no meu top 5 de favoritos da vida. E aí também aqui tem uma releitura, vale colocar releitura nos melhores do ano, que eu precisava reler esse livro para falar um pouco mais sobre do que ele se trata para vocês, porque eu já não lembrava muita coisa. Então aqui a gente tem um adolescente também, que ele tem um melhor amigo, o Andrzej, não sei como é que fala, é polonês, e ele tem um melhor amigo e esses dois eles estudam numa escola luterana e tem uma rixa aí com outros adolescentes de outra escola e eles ficam essa rixinha por causa de religião e a escola deles é muito rígida, só que eles não são adolescentes nem um pouco assim muito certos da cabeça e o Andrzej, ele conta muito da história dos antepassados da família dele, então quando o avô dele veio da Polônia e o que aconteceu. E ele tem uma namorada também que acaba tendo um certo envolvimento com a família dele, porque o pai dela é dono de uma indústria de não lembro o que, mas então ele é dono dessa indústria onde o avô dele trabalhou e aí eles vão descobrindo muitas coisas a respeito disso. E em um determinado momento, quando o Andrzej e o amigo dele levam uma surra e eles acabam flagrando aí esses jovens inimigos deles saindo da loja
pai da namorada do Andrei roubando uma praga que tá contida, e aí acaba acontecendo um desastre quando o sangue dos dois se mistura com a praga que eles quebraram, e quebraram o vidro onde a praga estava, e aí acaba misturando tudo, e a consequência são gafanhotos de 1,80 m de altura. Esse livro é muito louco, e o autor consegue colocar o leitor em todos os lugares e fazer a gente saber o que está acontecendo em todos os cantos da cidade. E isso pode ser chato às vezes, porque tá numa cena emocionante e ele pula pra um lugar que não tá acontecendo nada. Enfim, muitas coisas acontecem nesse livro, é um livro muito doido e eu recomendo bastante essa leitura. Se você não leu a resenha que eu fiz lá no Instagram, tem lá tudo completo e recomendadíssima. Quero reler muitas mais vezes porque esse livro é perfeito. A Noiva Fantasma também foi uma das melhores leituras porque me ensinou muito sobre a cultura da China do século XIX, eu acho que é. E aqui a protagonista, ela se surpreende quando o pai pergunta pra ela o que ela acha de ser uma noiva fantasma. E na China daquela época eles tinham esse costume de casar ou dois mortos ou um morto com um vivo pra meio que deixar o espírito em paz e cumprir umas das coisas que esse espírito tinha, que essa pessoa que morreu tinha que ter feito em vida. Então a Lilan, eu ia falar o nome da autora, a Li, ela tá prometida pra um cara que morreu, e aí ela vai tentar não, né? Ela começa a ser perseguida por alguns espíritos aí do mundo dos mortos, algumas sombras que eles falam, e ela vai em diversos lugares, vai conversar com a família do noivo morto, vai em uma espécie de vidente pra tentar resolver e sair dessa furada aí. Inclusive ela vai parar no mundo dos mortos pra tentar descobrir mais sobre a mãe dela. Ela acaba indo atrás da mãe dela no mundo dos mortos. E tem muitos ambientes diferentes e mágicos aqui nesse livro. Então me envolveu bastante essa história. E embora seja um livro da Darkside que geralmente eu leio mais devagar por causa da diagramação, foi um livro que eu li mais rápido do que o normal, porque a história me envolveu bastante. E tem essa capa linda. E aliás, aqui no final ainda tem um passo a passo de como se faz um tsuru. Eu nunca soube fazer um desses e um dia eu vou tentar com o passo a passo desse livro. E aí temos também Valsa Maldita, foi um dos livros que eu li lá naquele desafio de um livro por dia. E aqui também os protagonistas são mais adultos, então nós temos uma violinista, ela é a segunda violinista do quarteto que ela faz parte, e ela acaba indo para uma viagem para fazer uma apresentação em Roma, acho que é em Roma que ela vai, e ela acaba entrando numa lojinha assim antes de pegar o voo para casa. Ela compra um livro de partituras e de lá de dentro cai uma folha, uma partitura escrita à mão, um rascunho, ainda a lápis, e chegando em casa ela resolve tocar essa valsa e acontece uma coisa muito estranha com a filha dela, tipo, a menina chega com as mãos cheias de sangue e toca nela assim, e ela descobre que a menina matou o gato. E aí ela vai atrás de psicólogos e tenta falar com todo mundo sobre o que a filha dela fez e ninguém acredita nela. E ela também, junto com a amiga dela, que é a primeira violinista, elas vão tentar descobrir alguma coisa sobre essa valsa. E em um determinado momento a história começa a intercalar com o passado, com o dono dessa valsa, o compositor dessa valsa. E o final é muito surpreendente, essa história me causou muitos arrepios. Não é uma história de terror, mas trata aqui também no passado. O compositor da valsa, ele estava no período da Segunda Guerra Mundial, então foi um período assim bem tenso no qual ele compôs essa valsa, e pesada a história, mas muito boa, vale muito a pena. E mesmo se eu não tivesse no desafio de ler um livro por dia, eu teria lido ele um dia, porque eu não queria largar esse livro. Temos aqui também uma releitura de Branca de Neve com Garotas de Neve e Vidro. A menina, ela cresceu nesse reino dela, onde todo mundo vai embora, porque lá é muito frio pra continuar assim, então quem vai pra visitar não fica muito tempo, e ela foi sempre muito sozinha, cresceu sozinha, e a madrasta dela também não vai muito com a cara dela, típico, né, dessas histórias. E até que chega a nova curandeira do reino, e ela
parece ser um pouco estranha, assim, e a protagonista vai investigar um pouco mais sobre essa curandeira, e ela pode não estar lá apenas para servir de curandeira, então tem muito mais por trás disso. Só lendo para poder entender tudo isso aqui, porque, inclusive, mesmo sendo uma fantasia, é uma fantasia, né? Mesmo sendo uma fantasia, assim, no período mais medieval, a autora ainda conseguiu encaixar um romance LGBT, e isso me deixou muito surpresa e foi um dos motivos porque esse livro foi uma das melhores leituras do ano passado. Eu realmente não esperava por isso e nem por muitas das coisas que aconteceram aqui, então com certeza tá no top aí das leituras mais surpreendentes de 2019. E também eu li a obra que deu origem ao musical Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco de Fleet Street, e aqui a gente tem muito menos cortação de garganta, como no musical, que a gente acompanha aí o Sweeney Todd em busca de vingança pelo cara que roubou a filha dele e matou a mulher dele. E outros personagens também, o que me deixou um pouco confusa, porque pelo fato de eu já ter assistido o musical, eu tentava sempre ligar um personagem do livro ao personagem do filme, e às vezes eu ficava tipo, mas esse cara não apareceu no musical, quem é ele? O que ele tá fazendo aqui? Tipo, já tá mudando a história. E foi uma leitura muito boa, eu consegui deixar um pouco de lado isso, mas até que foi interessante ter esses outros personagens para dar outros focos para a história. Então a gente tem aí eu não sei qual é a posição dele no negócio lá do navio, e um cara acaba sumindo e ele tava noivo da... Um cara acaba sumindo e ele tava noivo de uma mocinha, e ela acaba achando isso muito estranho, e um cara que tava com esse cara que sumiu, ele vai entregar um colar pra ela e fala que ele queria que ele entregasse, que ela ficasse com ele, que era um presente. E o Sweeney Todd acaba parando com esse colar também, e ele vai negociar esse colar aí com um cara que empresta dinheiro pra todo mundo. E essa mocinha começa a desconfiar do Sweeney Todd também, e muitas pessoas se envolvem nisso tudo. E é muito... Sim, claro que é mais completo do que o filme, mas aqui a gente não tem aquele Sweeney Todd vingativo no musical, que ele tá matando aqueles caras, mas ele quer se vingar exclusivamente de uma pessoa. Então aqui ele só mata por matar mesmo, porque ele ficou se perguntando ali, e se eu cortasse a garganta desse cara aqui? E aí nós temos também a senhorita Lovett, não poderia faltar, com suas famosas tortas de carne humana, que na verdade aqui no livro as tortas dela são um sucesso, e no musical a gente tem a torta dela lá, o lugar onde ela faz as tortas vazio, tipo, ninguém vai lá, mas aqui elas são muito famosas, e ela tem um segredo aí também da produção, a respeito da produção dessas tortas. Então o cara que faz as tortas, ele fica preso, e aí, a partir de um momento ele começa a se questionar bastante sobre de onde vem toda aquela carne e por onde o sistema lá, né, de colocar a carne. Tem um armário enorme que está sempre abastecido, e ele começa a investigar melhor, e o que pode não ser uma boa ideia. Mas então é uma história muito mais completa do que a do musical, e faz muito mais sentido também. E é isso. E essas foram as melhores leituras que eu fiz durante o ano de 2019. Acho que foram livros bem diferentes entre si. Temos cultura, tem só entretenimento, temos sobrenatural, temos Idade Média e Segunda Guerra Mundial, bastante coisa. E é isso. Cada um teve aí o seu diferencial, cada um me envolveu de formas diferentes, e eu quero que você me diga aqui nos comentários quais foram os melhores livros que você leu no ano de 2019, ou só um, e me explica por que esse livro foi tão bom assim pra você. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, e ativar as notificações também, e ativar as notificações pra você receber avisos sempre que sair vídeo novo, principalmente agora que tá tendo vídeo todo dia, né? Então você não vai querer perder nenhum. A gente se vê no próximo vídeo, então, e tchau!